Marli, eu vim com uma mensagem hoje diferente. Não é aquela que a gente está acostumado a ouvir, mas eu estou com uma mensagem aqui que talvez não se preocupa muito, pastor Alcides, com o pulo que vai ter aqui, mas com o resultado que ela vai produzir. Pastor Francisco, eu estou falando de uma balança. Vamos lá, eu falei de uma. Vamos ver o que tem na balança, pastor Ziel. Fogo e resistência. Vamos lá, o que tem na balança? Fogo e resistência. Só para vocês gravarem, o que tem na balança? Fogo e resistência. Irmã Marli, quanto mais aumentar o nível de fogo, mais tem que aumentar o nível. Por quê? A senhora é muito inteligente. Porque, irmão Antônio, se o fogo aumentar muito e a resistência não acompanhar, eu não aguento. Aí aquilo que era para fazer bem acaba me queimando. Eu vou ser mais direto. Lembra o que Jesus falou? Quanto mais é dado, quanto maior o poder, maiores serão as responsabilidades. Não tem problema em buscar poder. O problema é não ter responsabilidade para lidar com o poder que tanto deseja. Vocês, eu estou indo pelos cantinhos, mas eu vou ser mais direto. Por que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino? O problema não está no dinheiro. O problema está na falta de estrutura do homem para lidar com o dinheiro. Dinheiro não faz mal. A falta de estrutura do homem para lidar com ele é o que destrói o homem e o mundo. Eu estou indo, alguém está pegando, eu estou vendo os músicos se ligados. Então o que eu estou te falando é exatamente isso aqui, ó. Você pode buscar crescimento, você deve buscar crescer, mas junto com esse crescimento que você tanto deseja, você tem que buscar resistência para lidar com ele. Porque se você crescer sem resistência, deixa eu te falar, aquilo que era para ser a maior bênção da sua vida pode se tornar sua destruição. E Heitor, eu não vou mais ficar falando por parábolas, eu vou trazer mesmo a mensagem para agora. Um homem que anda de a pé, estou falando de conceito mundo, talvez ele não vai ser um homem muito bonito. Agora um homem pode ser feio, se ele tiver num carrão. Olha lá, alguém até riu. Eu estou falando de realidade, né? O cara pode ser feio, mas se tiver numa nave, o cara fica bonito. Olha lá, tem gente falando ali, é verdade. É, porque essas coisas atraem. Ó, um cara andando de a pé, quase nenhuma mulher vai mexer com ele. Agora um homem dentro de um carrão, igual o pastor Francisco falou, com Ray-Ban, vai ficar muito mais fácil para uma mulher se encantar por ele. Um cara duro, sem dinheiro, talvez não vai ser fácil para ele conquistar coisas e pessoas. Agora um homem rico, cheio de poder, as coisas parecem que se tornam mais fáceis para ele. E eu estou indo nessa esfera, eu estou vendo que o pastor Alcides está pegando. Eu estou falando desse fogo, desse poder. Eu vou ser direto. Tem pessoas aqui, pastor Francisco, que Deus não pode dar um carro para essa pessoa. Olha que paradoxo. Às vezes é bom ouvir o pastor falando, né? Levanta a mão que eu vim profetizar. Deus vai colocar a chave de um carro na tua mão. O povo espera isso. Mas olha a palavra de hoje. Tem gente aqui que não pode ter um carro, porque se comprar um carro, desvia no mesmo dia.
gente aqui que não pode sair do pão nosso de cada dia, porque se sair, empina o nariz, não quer mais saber de igreja, não respeita mais pastor. Não, eu vou ficar ouvindo pastor. Pastor não manda na minha vida, pastor não manda na minha casa, pastor não paga a minha conta. Porque o poder dá uma sensação para o homem de independência. Quer conhecer um homem? Dá poder para ele. Alguém está pegando? Eu estou falando que tem gente que quando não tem fogo nenhum é uma bênção, quando não tem poder nenhum é uma bênção. Eu estou falando de maridos que quando não tem oportunidade nenhuma na vida é o melhor esposo, é o melhor pai, mas aí depois começa a conquistar algumas coisinhas na vida, ganhar um pouquinho de dinheiro, progredir um pouquinho na vida, aquilo que era para ser a bênção acaba se tornando a maldição. Tem pessoas que não têm estrutura nenhuma para lidar com fogo. Tem pessoas que não têm estrutura nenhuma para lidar com poder. A pergunta da palavra de hoje para nós é essa: será que nós temos estrutura psicológica, emocional e espiritual para lidar com o que tanto estamos desejando? Se você tivesse hoje dinheiro para não acabar mais, você estava na igreja? Se você tivesse BMW na tua garagem, Ferrari, Rolls Royce, Bentley, ou não sei o carro dos seus sonhos, Lamborghini, se você tivesse tudo que você deseja, estou falando de terra, a igreja teria graça para você? Eu estou vendo o pastor com os olhos cheios de lágrimas. Sabe, pastor, hoje eu vim aqui com essa mensagem, pastor Francisco, porque nós estamos acostumados, eu não estou generalizando, mas nós estamos acostumados, irmão Cristiano, Antônio, a ouvirmos mensagens pobres. Qual é a mensagem pobre? É aquela que só fala de coisas. Irmã Marli, uma mensagem pobre é aquela que só fala de coisas. Levanta a mão que a chave vai descer, tudo vai dar certo, você vai trocar de casa. E isso é mensagem pobre, porque só fala de coisas. E a isca que muitos pregadores usam e pastores é exatamente essa isca. Eu vou trabalhar na ganância do povo, porque se eu usar o que eles querem, falar que eles vão conseguir, todo mundo vai se agradar da mensagem e vai ficar com Deus. A pergunta é essa aqui, a pergunta é essa: se eu uso como isca o que o povo deseja e não trago uma conscientização de consistência, Marli, essa é a pergunta. Se alguém vem para a igreja só para comprar o carro, e depois que conseguir? Se um empresário entra na igreja só para conseguir força para sair do vermelho, e depois que a empresa bombar? Está pegando, pastor Zé? Se alguém vem para a igreja só para conseguir estratégias para... Pastor, estou na igreja para minha família, para o meu marido, ele voltar para mim. E aí depois que o marido voltar? E existem muitas pessoas na igreja exatamente nesse nível que eu estou falando para vocês. Pessoas que só buscam fogo, mas não buscam resistência nenhuma. Deus não quer te dar apenas aquilo que você quer. Deus quer te dar aquilo que você realmente precisa. O meu maior medo, pastor Alcides, eu caminho para o fim. O meu maior medo é buscar em Deus algo que eu não tenho estrutura para lidar. O meu maior medo é querer mais do que Deus preparou para mim. Irmã Marli, nós ouvimos muito na assembleia: é difícil cantar na dor, é difícil ser fiel sofrendo. A nossa linha de assembleia é essa, que é difícil o homem cantar sofrendo. E por um grande tempo da minha vida eu até concordei que muito difícil é alguém cantar na dor, mas depois eu parei para analisar. Olha isso, pastor Ziel.
A dor é exatamente um dos fatores que Deus usa para chamar o homem para Ele. Você pegou? Porque na dor eu vejo minha fraqueza. Quando eu estou quebrado, irmã Marli, eu não quero saber se o pastor que vai pregar é famoso. Eu não quero saber se o cantor que vai cantar é famoso. Eu não fico reparando se ele fala hebraico, grego, aramaico. Quando eu estou rebentado, quebrado, sem saber para onde ir, a única coisa que eu quero ouvir na igreja é um Deus não vai te deixar sozinho. E aí quando eu ouço um assim, ó, Deus não vai te abandonar. Quando eu estou quebrado, eu falo, amém, Senhor, era tudo que eu precisava. Aí quando eu me sinto bem, eu venho na igreja e fico chato. Ai não, o culto não foi bom não. Não, aquele pastor grita demais. Esse negócio de se vocês não pegar eu vou pular aí, não tem graça. E aí a pessoa critica tudo, porque ela está se sentindo forte. E Paulo trata disso. Quando você pensa que você está forte, e quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Pastor Francisco, por que Jairo se prostrou perante Jesus? Porque estava com a filha quase morta, pastor Luiz. Irmã Marli, por que o pródigo voltou para a casa do pai só porque ele estava com saudade? O pródigo só volta porque tinha perdido tudo. Então, na verdade, a crise, a dor, é um dos pontos que Deus usa para me chamar para Ele de volta. Como é o seu nome? Você que está com a gravata borboleta aí, que está concordando? O seu nome? A Devanir, eu estou vendo que você está pegando. Sabe qual vai ser o momento que eu vou encontrar mais dificuldade para ser fiel a Deus? Não é quando eu não tenho nada. É quando eu não tenho necessidade de coisas. É quando eu tenho tudo. É aí que vai ser o pior momento para eu adorar. Por que um rico não vem para a igreja com facilidade? Porque ele fala assim, eu já tenho dinheiro, para que eu vou para a igreja? O dinheiro que eu tenho compra tudo que eu quero, para que eu vou ficar lá sentado ouvindo o pastor? Sabe a unção que eu quero? A unção que eu quero não é unção só para cantar quando não tenho. A unção que eu quero é a mesma de Davi, Marli. Não do Davi no pasto, mas do Davi agora que é rei. Poderosíssimo, riquíssimo. Ele chega diante de Deus e diz isso aqui, ó: eu não tenho outro bem além de ti. Irmão Antônio, falar que não tem nada morando na favela, a gente até entende. Falar que não tem nada andando de a pé, a gente até entende. Falar que não tem nada cheios de dívida, a gente até entende. Agora imagine um milionário chegar diante de Deus e falar, eu não tenho outro bem. Mas alguém olha e fala, você é rico, você é milionário, como você não tem outro bem? É porque a unção de Davi não é uma unção que faz ele ser fiel a Deus só quando não tem, mas é uma unção que capacita o homem a ter estrutura para lidar com poder. O poder que eu tenho vai servir para glorificar a Deus. O ouro que eu tenho vai servir para glorificar a Deus. Enquanto você não pegar, eu não paro. O recurso que eu tenho vai servir para cuidar da minha família e para glorificar a Deus. Mas nada disso vai subir para minha cabeça. Nada disso vai bagunçar com a minha fé. Fala para quem está do seu lado, não permita que as bênçãos te estraguem.
Enquanto você ter dinheiro, tá tudo bem. O problema é quando o dinheiro passar a ter você. Enquanto você ter as coisas, não tem problema. O problema é quando as coisas te têm. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Na galeria alguém está entendendo? Sabe qual é a minha mensagem? Levanta a mão para receber. Eu não vim profetizar nem ouro e nem prata. Desejo sim que Deus te abençoe em tudo, e que você vá bem em tudo que colocar a mão. Mas sobretudo, o meu maior desejo nessa noite para vocês é que nada tire você da presença de Jesus, que nada te arranque da igreja, que nada roube a fé do teu coração. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Eu estou vendo até porteiro lá. Olha o porteiro falando línguas estranhas. Olha lá, Uziel, olha lá. O porteiro lá fora. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim, ó: eu posso ficar rico, mas do altar eu não saio nunca mais. Fala para ele ou para ela: não se preocupe se você me ver dirigindo um carro importado por aí. No meu carro não vai tocar música que fere a santidade de Deus. Eu posso dirigir carro importado, mas lá vai estar tocando os mesmos louvores que eu escuto aqui na igreja. Não se preocupe, olha ali, tem gente pegando. Não se preocupe se eu crescer, se eu prosperar, se eu morar em casa boa, em condomínio fechado. Na minha casa vai ter culto de ação de graça, Bíblia na mesa,